Preciso ter estoque em transportadora? Sou Adalto Freilich, da Acessos Contabilidade, e aqui nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre estoque para transportadora. Ok? Então roda aí a vinheta, pessoal! Os estoques para uma transportadora estão principalmente voltados para a manutenção. Simples. Eu vou estocar o quê? Vou estocar carretas? Vou estocar caminhões? Não. Certo? Vou estocar mercadorias para transportar? Não. Isso é o teu objetivo de venda, o objetivo da prestação de serviço. O que você vai estocar? Pneus. Você vai estocar filtros e peças de manutenção. Se você tem todo esse setor de manutenção dentro da sua transportadora, você vai montar esse estoque lá para se tornar ágil, aproveitar a demanda. Mas quais as vantagens? Como é que eu gerencio tudo isso daí? É isso que nós vamos abordar nesse vídeo. Então aqui nós temos tópicos e pontos que nós vamos discutir para você conseguir administrar esse dinheiro capital que está lá parado de uma forma mais eficiente e que lhe produza melhores resultados, ok? Vamos seguir então. Nós enfrentamos agora um período bastante complicado de reposição de materiais. Isso em diversos setores, inclusive nos materiais veiculares. Quantos e quantos veículos ficaram parados por falta de peças de manutenção? Caminhão parado é prejuízo, já tratamos isso em outros vídeos aqui no nosso canal. Sim, outros vídeos que estão lá no nosso repositório, que você tem que acessar, tem um conteúdo muito interessante para você. Caminhão parado é prejuízo, então eu tenho que me tornar ágil quando eu preciso fazer uma manutenção preventiva ou corretiva. Se é uma manutenção preventiva, mais ainda significa eu estar adequado dentro dos meus estoques. A corretiva, muitas vezes eu vou ter que trocar peças que não estavam no meu planejamento. A finalidade do estoque de uma transportadora em materiais de manutenção é por conta disso, para você conseguir ser ágil e fazer com que o seu veículo volte a rodar rapidamente. Mas tem mais um outro estoque que é interessante você pensar, que é o estoque de combustível. Não estou agora falando de manutenção, estou falando de um dos principais insumos que influem em você. E como é que eu faço esse gerenciamento? Vamos adiante. Mas primeiro entender. Então eu tenho dois tipos de estoque que eu posso ter dentro da minha transportadora, materiais de manutenção e combustível. E eles têm formas de controles e necessidades individuais. Por isso nós vamos dividir esses dois em dois capítulos, tá legal? Mas antes de continuar esse vídeo, você vai clicar aí e vai dar seu comentário, sua opinião. Sua opinião e comentário é muito importante para a gente continuar mantendo e fazendo conteúdos de qualidade para você, tá legal? Lá no nosso plano de manutenção, sim, tem um vídeo, nós já falamos bastante sobre o plano de manutenção, então é importante que você assista esse vídeo antes de continuar assistindo isso aqui, tá legal? Mas lá no nosso plano de manutenção, você consegue montar um fluxo financeiro, inclusive de materiais de reposição. E esse fluxo financeiro de compra de materiais de manutenção, você vai passar para o seu departamento de manutenção e ele vai montar o seu estoque necessário, inclusive controlando o giro. Pneus, filtros, óleos e diversos itens que fazem parte da manutenção corriqueira, você vai manter lá dentro do seu estoque. Para que esse material, que é de reposição rápida e que sua equipe interna ou até mesmo um prestador de serviço externo faça essa manutenção, tenha à disposição para fazer o seu caminhão rodar rapidamente. Quando a gente fala de estoque de manutenção, tem que olhar o seu plano de manutenção, porque esse vai trabalhar junto com aquele e fazer com que se torne mais eficiente. Dinheiro empacado em estoque é prejuízo. Então eu comprar pneus só para ter pneus lá? Ah, mas apareceu uma barbada. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou mensurar isso? Eu vou ter que botar na ponta do lápis o que vale a pena e o que não vale a pena. Taxa de retorno. Equipamentos têm que estar rodando. Eu simplesmente comprar pneus e deixar parado 1 ou 2 anos, daqui a pouco vão perder valor, daqui a pouco vão estragar, daqui a pouco não vai ter reposição. Não vale a pena. Então analise isso. Olhe o seu plano de manutenção. Olhe o seu fluxo de caixa vinculado a esse plano de manutenção e em cima disso você vai montar o seu orçamento e o seu estoque de manutenção. São os aspectos que você vai olhar e vai observar prazos de validade e aí você vai ter que ter todo um controle de estoque e esse controle de estoque é muito específico. E aqui eu me lembro de uma frase que escutei uma vez de um empresário, que um dia ele queria contratar um farmacêutico para controlar o estoque dele. Eu disse, mas por que o farmacêutico? O farmacêutico está habituado a conseguir enxergar, ou melhor, conseguir pegar sem enxergar no escuro aonde está cada item por organização, que estoque envolve isso, organização. O farmacêutico está habituado a controlar prazos de validade de itens. O farmacêutico está habituado a diversas práticas de administração de estoque.
que a gente tem que trazer isso para dentro do nosso negócio. Controlar estoque, você não vai colocar um estagiário qualquer lá para controlar. Olhe quanto dinheiro você tem empacado dentro do estoque que ele precisa girar. Ele tem que ser muito bem controlado, muito bem gerido. E com isso, a gente vai então para o segundo ponto com relação ao estoque, que é o estoque daí de insumo. E aqui eu vou falar do combustível propriamente dito, que é o principal volume. Posso ter outros insumos que vão estar vinculados dentro do estoque? Sim, mas vamos falar daquilo que vale a pena controlar, que tem um impacto financeiro muito grande. Se você está gostando do nosso vídeo, clique aí nos comentários e dê sua opinião. Sua opinião é muito importante para a gente. Então agora vamos falar de estoque de combustível. Esse cara tem que ter um controle muito gerenciado. Você vai poder trabalhar e abastecer seus veículos só com o seu estoque? Não, depende muito da sua rota. Se você trabalha somente numa região metropolitana e todos os veículos param todos os dias dentro do seu pátio, show de bola, perfeito, vale o investimento. Eu quero simplesmente botar um tanque de combustível e começar a abastecer lá? É simples assim? Não, não é simples assim. Eu tenho normas da Agência Nacional de Petróleo que eu tenho que obedecer para poder ter esse abastecimento interno. Isso implica em ter um empregado que vai fazer esse abastecimento e ele vai ter inclusive situações salariais diferentes, insalubridade e periculosidade. Vão ter normas de proteção diferentes. Você vai ter que ter um PPCI diferente. Por quê? Você vai trabalhar com combustíveis internos. Então não é todo estabelecimento, todo espaço que você vai poder colocar um tanque e um reservatório de combustível. Você vai ter que fechar com um único fornecedor de combustível. Tá, mas qual a vantagem de eu ter um tanque interno? Então, a vantagem é que você vai conseguir barganhar preço. Se torna muito mais barato que ficar abastecendo imposto. Analisamos alguns probleminhas. Há outra vantagem com relação ao abastecimento, além do preço, mas você precisa ter controles de abastecimento para conseguir alimentar suas planilhas de consumo. Então, o controle de abastecimento, tomando nota, veículo, quilometragem, ele está abastecendo, quantos litros está abastecendo e manter todo esse histórico de controle. Fazer contagem de estoque sempre ao final de cada exercício para conseguir tirar lá do resultado aquilo que não foi computado na execução do serviço durante o período. Que coisa louca eu acabei de falar. A gente fala com relação a custos. Você comprou um tanque, abasteceu o seu tanque no final do mês, mas ele ainda está cheio, ele não é custo daquele mês. O regime de competência que me diz que as despesas têm que ser reconhecidas quando acontecer a receita. Se aquele combustível está parado, está estocado, ele é estoque, ele não está no resultado. Assim como um pneu que você comprou está em estoque de manutenção e não foi ao resultado, certo? Não é despesa, só vai ser despesa quando você consumir aquele material. E por isso os apontamentos a cada vez que for abastecendo, para você ir reconhecendo dentro do período correspondente o consumo devido. É um controle muito simples, muito fácil, que você pode fazer uma planilha Excel lá tomando nota dos devidos abastecimento e consumo e registrando para fazer o controle dos veículos. Mas são essas duas características. Ambos envolvem bastante capital, bastante dinheiro disponível, você tira da sua liquidez lá da conta bancária e botando isso para dentro de estoque. Tem que fazer ele girar. Tem vantagens, tem desvantagens, cabe a você tomar a decisão. E aí, gostou do nosso vídeo? Se gostou, clica aí, compartilhe, manda para seus amigos, para seus colegas, para seus colaboradores, para seus fornecedores. Conhecimento não pode ficar guardado na gaveta, tem que ser difundido para todo mundo, tá, pessoal?